Olá pessoal, eu sou a Cristiane Sena, aqui do canal 50 Mais com Cris. Então, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já está aqui sempre, desde quando eu comecei, mais uma vez, muito obrigada, minha gente. Hoje, então, continuando com o assunto do destralhe, que eu estou dando muita importância agora nesse momento, eu ainda vou trazer mais vídeos falando sobre isso. O meu último vídeo fala sobre a questão do destralhe, de passar a ser, a gente entendeu o destralhe minimalista, que passa a ser automático, não é? E hoje eu quero falar sobre o apego. O apego sobre as coisas materiais e a dificuldade que é desapegar. Que eu acho que a gente precisa bater um papo sobre isso antes de efetivamente começar a destralhar as coisas na nossa casa. Até para ter um destralhe mais eficiente, não é, pessoal? Então, se você se interessa por esse assunto, fica até o final, tá certo? Eu peço que vocês deem um like, façam aí os comentáriozinhos de vocês sobre o destralhe, né? Dividam comigo como é que vocês fazem e se inscrevam no canal, que a gente já tá quase nos 500. Então, vamos lá? Então, antes de eu começar, eu estou pesquisando, eu estou ouvindo o que os minimalistas falam e eu já entendi que a gente precisa conversar e dar um certo valor, parar um pouco para pensar sobre o desapego. Ser apegado a coisas materiais não é nenhum problema, minha gente. Muito pelo contrário, né? Eu acho que se esse apego emocional envolver uma terceira pessoa, eu acho muito válido. O meu marido, por exemplo, ele tem um lencinho do pai dele, que o pai dele usava direto, e o pai dele sempre falava para ele que era o lenço que ele mais gostava. Quando o pai se foi, né, não está aqui mais entre nós, desde então, acho que há mais de 10 anos, ele não consegue dar para ninguém esse lenço, ele não consegue transformar em alguma outra coisa, e ele também não usa. Então tá guardadinho lá numa gavetinha onde ele tem alguns pertences do pai. A gente conversa, eu pergunto para ele, que não é só o lenço, ele tem um relógiozinho desses bem antigos, eu não sei como é que a gente chama em português. Sabe aqueles redondinhos que a gente abre assim e tem a capinha e depois a gente fecha? Era relógio de cintura, relógio de corda, enfim, ele também tem. Então, eu conversando com ele, com meu marido, eu entendi, né, perfeitamente que vai chegar a hora dele. Só que ele me disse que por muitos anos ele simplesmente não pensava nisso. Ele só deixava e falava, não, eu não vou dar, vai ficar comigo. Agora, né, mais recentemente, que eu já tô vendo que ele já tá perguntando sobre algumas coisas, porque, gente, ele não é minimalista. Ele não acredita em um monte de coisa. Mas, já recentemente, ele mesmo começou a se expressar, perguntando sobre algumas coisas. E do nada ele falou, eu preciso ver o que eu vou fazer com as coisas do meu pai. E eu falei pra ele, quando chegar uma hora, né, na hora que você sentir que você realmente tem condição de fazer isso, você faz. Né? Eu acho que a pessoa não tem que se sentir obrigada a isso. Eu acho que a pessoa tem que pensar. Não é? Porque, por exemplo, esse relógio, ele pode, por exemplo, vender para uma loja de antiguidades, porque é um relógio muito antigo. Não é? E ele tem também uma maquininha de bater, de datilografia, que também era do pai. E essa máquina é o xodó. Então, quando essas coisas materiais nessa situação, a gente tem que entender, não é? E não é problema nenhum da gente manter isso com a gente por um tempo ainda. Porque eu entendo quão difícil é a gente simplesmente entregar uma coisa que era de um ente querido e ver talvez outras pessoas usando, não é? Não deve ser muito bom mesmo. Uma outra coisa é quando a gente tem algo na nossa casa, para nós, que foi alguém que fez com as mãos, sabe? Então eu fico pensando, coisas que eu ganhei, né? Bolsas feitas à mão, caixinhas de bijuterias feitas à mão,
é tão difícil para mim me desapegar disso, sabe? Porque eu fico dando um valor em cima daquilo, né? Fico pensando o tempo que a pessoa gastou da vida dela para fazer algo para mim, personalizado, sabe? O carinho, né? Que a pessoa pensou em fazer isso para mim. Então, são outros itens que também são difíceis da gente descartar, assim, da gente simplesmente vender ou dar. Algo que foi muito difícil de você conseguir. E aí eu lembro de uma história de uma moça que eu conheci, não era nem uma amiga minha não, eu só a conheci, acho que ela era colega minha de trabalho em uma dessas creches que eu trabalhei. Eu lembro que ela ia se casar e um dia a gente estava conversando, ela falou assim, ai Cris, você sabe que agora tá um problema entre eu e o meu noivo? Eu falei, por quê? Porque ele não quer que a gente case já com 2 carros, porque é muita despesa. Então nós decidimos que nós vamos ficar só com um, só que nem eu quero vender o meu, nem ele quer vender o dele. Que foi tão difícil pra gente conseguir, né? A gente teve que trabalhar tanto, teve que lutar tanto para ter. Então, realmente, não é fácil, não é? E aí, gente, nessas situações, é que eu acho que a gente tem que parar um pouquinho e procurar entender, não é? Não sou eu que vou ter que resolver as coisas do meu marido. É ele que tem que pensar, como eu já falei para ele. Eu falei, vai chegar uma hora que você vai ter que dar. Não é? Porque nós vamos mudar de casa para casa e vamos ter que levar a máquina, vamos ter que levar o relógio, vamos ter que levar... Vai chegar uma hora que você vai ter que se desfazer. E assim, eu nem acho que é necessário se desfazer de tudo. Você entende? Eu acho que, assim, se fosse eu, uma vez eu até falei para ele, eu vendia a máquina de datilografia ou o relógio. Não vendia os dois. Eu ficaria com um pra mim. Agora o lenço eu fico. O lenço eu acho que ele vai ficar pra ele mesmo, né? E aí entra também a questão dos colecionadores. Porque a questão do minimalismo, da gente ter e usar o que a gente tem, esse usar não é um usar só físico, é um usar emocional. Então, todo minimalista pode colecionar? Claro que pode e deve, se isso fizer a pessoa se sentir melhor, se isso fizer a pessoa feliz, toda vez que olha e fica feliz com aquilo, não é? Eu coleciono fotos, eu tenho muita foto da minha família. E estão todas digitalizadas, mas eu tenho uma grande parte ainda em caixas. Mas eu nunca fui colecionadora de nada. Uma época só, quem tem 50 anos aqui, principalmente as meninas, vão lembrar os nossos papéis de carta, que era a coisa mais linda. Eles vinham decorados, vinham perfumados. Aí a gente tinha uma pastinha com sacolinhas de plástico, onde a gente enfiava folhinha por folhinha. A gente não escrevia nada. Ops! Barulho. E aí, sabe, era um prazer para eu mostrar para as minhas amigas. E eu fiquei por um tempo com aquilo. Depois eu nem sei o que eu fiz, não me lembro mais. Mas hoje eu não coleciono nada. Existem colecionadores que são colecionadores afetivos com aquilo que tem. E os colecionadores que são investidores, que colecionam quadros, que colecionam coisas muito caras, coisas antigas, não é? Então, esse bate-papo sobre o apego é simplesmente, resumindo, o que eu quis dizer com tudo isso, minha gente, é que não tem problema nenhum você ficar com as coisas que você não consegue dar, porque não chegou a sua hora ainda, não é? O que a gente precisa é nos dar esse tempo e refletir. Não, uma hora eu vou ter que fazer, uma hora eu vou ter que deixar. Eu só não concordo com essa insistência, sabe? E aí existem assim, formas e formas de você desapegar daquelas coisas. Eu acho que o tempo vai curando, o tempo vai matando a saudade, a gente vai enxergando a vida de uma forma diferente a cada tempo, a cada ano, né? Cada dia. Então, eu acredito que não tem nada demais para um minimalista manter, guardar num quartinho, ou num gaveteiro, ou num lugar que não atrapalhe a vida dele, né? Essas coisas que ele não consegue desapegar, tá certo? Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, deem um like, coloquem aí os comentários, tá bom? Sobre esse assunto. E a gente se fala no próximo vídeo. E não se esqueça que a gente tá no Instagram também. Me sigam lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.